Olá, meus queridos alunos. Bem-vindo a mais uma aula de matemática. Na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade que foi proposta na aula anterior. Nós estudamos na aula anterior sobre adição e subtração de radicais. Pois bem, vocês estão lembrados que os radicais semelhantes, eles vão ser aqueles que têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Já os radicais não semelhantes, eles vão possuir o quê? Eles vão possuir os radicandos diferentes e os índices também vão ser diferentes, tá bom? Pois bem, vamos fazer a nossa correção. Bem, na primeira questão, a gente diz o seguinte: reduza os termos semelhantes. Olha só, termos semelhantes, eles vão possuir tanto o índice como o radicando, vão ser iguais. Então, temos aqui na nossa letra A, 2 multiplicado por raiz quadrada de 7, mais 17 multiplicado por raiz quadrada de 7, menos 5 multiplicado por raiz quadrada de 7. Pois bem, aqui nós temos os termos semelhantes, que é a raiz quadrada de 7. Iremos colocar aqui um pouco do lado de fora. E para nós resolvermos essa nossa expressão algébrica, o que a gente vai fazer? Iremos fazer apenas a soma ou a subtração dos números que estão fora do radicando. Então, nós temos quem aqui? 2 mais da nossa forma, da nossa expressão algébrica, mais 17 menos 5. Fechamos parênteses, né? Tudo isso multiplicado pela raiz quadrada de 7, que é o radicando semelhante, né? Nós temos tanto o índice como o radicando. Vocês estão lembrando que quando não aparece o índice, subentende-se o quê? Que o índice é 2. Então, todos têm o índice 2. Pois bem, 2 mais 17 vai dar 19. 19 menos 5, 14. Então, 14 raiz quadrada de 7, tudo bem? Na letra B, a mesma coisa. Menos raiz cúbica de 2, menos raiz cúbica de 3, mais 6 raiz cúbica de 3, mais 3 raiz, mais 2 raiz cúbica, mais raiz quadrada de 2. Então, observamos que nessa nossa expressão algébrica possui alguns termos semelhantes. Então, nós iremos fazer da mesma maneira que nós fizemos na letra A. Iremos reduzir os termos semelhantes. Então, vamos observar aqui. Menos 3, menos 2, raiz cúbica. E temos aqui também mais 2, raiz cúbica. Então, aqui já cancelou, né? Aí, vamos também continuar. Menos raiz cúbica de 3, mais 6 multiplicado por raiz cúbica de 3, mais 2 raiz cúbica. Então, somando e subtraindo tudo, o que nós vamos obter? 5 raiz cúbica de 3. E, continuando a nossa expressão, nós vamos ter o quê? Uma raiz quadrada de 2. Então, organizando, fica como raiz quadrada de 2 mais 5 multiplicado por raiz cúbica de 3, gente, tá bom? Olha só, repetindo, esses três que possuem o índice 3, com os radicandos iguais, o que a gente fez, ó? Quando não aparece o número, entende-se que é 1. 1 mais 6, 7, tá bom? 7 menos 2, iremos encontrar o quê? 5, tá bom, pessoal? Então, vamos continuar. Na letra C, o que a gente tem? 5 multiplicado por raiz quinta de 2, menos raiz cúbica de 2, mais 7 raiz quinta de 2, menos 3 multiplicado por raiz cúbica de 2. Então, pegamos o termo semelhante, que é da raiz quinta de 2, ficamos com o quê? 5 mais 7. Menos os termos semelhantes que tem da raiz cúbica de 2, nós temos o quê? 1 menos 3. Lembrando, quando a gente não tem um número multiplicando do lado de fora da raiz, subentende-se que tem 1. Então, 5 mais 7 vai dar 12, multiplicado por raiz quinta de 2. E 1 menos 3, iremos encontrar o quê? Menos 2, né? Aliás, por causa do sinal que a gente tem na nossa expressão, menos com menos dá mais. Então, 2 raiz cúbica de 2. Organizando, como é que ficará na nossa expressão?
2 multiplicado por raiz cúbica de 2, menos 12 multiplicado por raiz quinta de 2, tá bom? Na letra D, diz o seguinte, raiz quinta mais raiz quadrada de 5, menos raiz quadrada de 2, menos raiz quadrada de 2. Então, quando não tem um número, antes do radicando, a gente subentende que tem 1, é 1. Então, 1 mais 1, multiplicado por raiz quadrada de 5. Aí nós temos também nos termos semelhantes, menos 1, multiplicado por raiz quadrada de 2. Então, 1 mais 1 dá 2, raiz quadrada de 5. 1 menos 1 dá o quê? Menos 2, raiz quadrada de 2. Então, organizando, fica 2 raiz quadrada de 5, menos 2, raiz quadrada de 2. Na nossa segunda questão, o que que o nosso problema está pedindo? Vamos voltar aqui, ó. Diz o seguinte, simplifique os radicais e efetue. Olha só. Então, o que que a gente vai fazer aqui, ó, na nossa segunda questão? Deixa eu passar aqui para dar certo. Simplificar os radicais e efetuar. Então, nós temos o que na nossa letra A? Na nossa letra A, diz o quê? Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 20 menos raiz quadrada de 80 menos raiz quadrada de 120. Qual é o primeiro passo que a gente vai fazer? A gente vai utilizar o método da fatoração. Então, a gente vai fatorar o 8, vai fatorar o 20, vai fatorar o 80 e o 125. Então, quando a gente fatora o 8, eu vou fazer aqui, vou explicar passo a passo na letra A. Quando a gente fatora o 8, ó, 8 dividido por 2 dá 4, 4 por 2 dá 2, 2 por 2 dá 1. A gente sempre utiliza números primos. Então, na minha expressão diz o quê? Menos raiz quadrada de 8. Então, o índice 2, ele vai definir a quantidade de pares que a gente vai fazer no método da fatoração. Então, vai ser de 2 em 2. Então, quando a gente fatora o 8, como é que a gente vai expressar de forma exponencial? 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2, porque é de 2 em 2. Aí, fatorando 20. 20, a gente divide por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, e 5 por 5, que dá 1. Novamente, de 2 em 2. Então, 2 elevado ao quadrado multiplicado por 5. Ressaltando, sempre o índice da raiz que vai indicar a minha quantidade de agrupamentos que eu irei fazer. 80, fatorando, 80 por 2 dá 40, 40 por 2 dá 20, 20 por 2 dá 10, 10 por 2 dá 5, 5 só divide por 5 que vai 1. Então, novamente, o índice da raiz é 80, né? Da raiz de 80 é 2, então, agruparemos de 2 em 2. Então, 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 2 elevado ao quadrado, multiplicado por 5. Bem, agora vamos colocar, expressar, fazer o quê? O fator externo da nossa raiz. Então, raiz quadrada de 8 é igual a quê? Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2. Podemos fazer o cancelamento tanto do índice com o expoente. Quando fazemos esse cancelamento, o número que vai para fora do radicando era o que possuía o expoente. Então, na minha raiz de 8, quem é que possui o expoente? É de 2. 2, então, 2 raiz quadrada de 2. Então, raiz quadrada de 8 é igual a 2 raiz de 8. Na raiz quadrada de 20, quando a gente fez o nosso agrupamento, que foi o quê? 2 elevado ao quadrado multiplicado por 5. Vocês observem, né, que 2 elevado ao quadrado multiplicado por 5 é a forma de expressar a raiz quadrada de 20. Então, podemos cancelar tanto o índice como o expoente. Então, quem possui o expoente vai para fora do radicando. Então, fica como? 2 raiz de 5. Em 80, da mesma maneira. Como é que a gente expressou? Ficou 2 elevado ao quadrado multiplicado por 2 elevado ao quadrado multiplicado por 5. Podemos cancelar tanto o índice como o expoente, que vai ficar o quê? 2 vezes 2 dá 4. Então, quem possui o expoente vai para fora do radicando. Então, fica 4 raiz quadrada de 5. Da mesma maneira, 125, a gente vai fatorar através de números primos. 125 por 5 dá 25, 25 por 5 dá 5 e 5 por 5 dá 1. Expressando na forma de potência, né? Fica como 5 elevado ao quadrado multiplicado por 5, porque o índice de 125 é
2. Então, podemos cancelar tanto o expoente como o índice. E o número que vai para fora do radicando é o número que possui o expoente. Então, fica com 5 raiz de 5, tá bom? Bem, já fizemos essa nossa simplificação. O que a gente vai poder fazer agora? A gente vai resolver a nossa expressão, deixar da forma mais simples possível, né? Então, como é que estava antes? Ó? Antes estava menos raiz de 8. Quanto é que vale menos raiz quadrada de 8? Vai ser o quê? Menos 2 raiz quadrada de 2. Aí, continuamos na nossa expressão. Mais raiz quadrada de 2. Mais, quanto era a outra? Mais raiz quadrada de 20. Quanto é raiz quadrada de 20? Mais 2 raiz quadrada de 5. Menos, era o quê? Menos raiz quadrada de 80. Então, vai ficar o quê? Menos 4 raiz quadrada de 5. Não é, pessoal? E antes não era 125? Então, menos 5 raiz de 5. Então, a mesma maneira, vamos fazer aqui a nossa redução. Iremos somar os que possuem os nossos termos semelhantes, né? Os que possuem o índice e o radicando semelhante. Então, nós temos o quê? Na raiz quadrada de 2, nós temos menos 2. E temos o quê? Mais 1, olha só. Porque quando não aparece o número, a gente subentende que é 1. Aí iremos continuar. Mais. Agora nós temos o quê? O radicando índice semelhante, raiz quadrada de 5. Então, nós colocamos quem? 2, menos 4 e menos 5. Tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 5. Então, menos 2 mais 1 é o quê? Menos 1. Então, menos raiz quadrada de 2. 2 menos 4 menos 5 vai dar o quê? Menos 7 raiz quadrada de 5. Tudo bem? Vamos agora para a letra B. A letra B eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu expliquei bem detalhado o método da fatoração na letra A. Aí vocês vão acompanhando. Ó. Nós temos aqui na nossa expressão 4 multiplicado por raiz quadrada de 18. Raiz quadrada de 18, o que a gente entende? Que vai dar o quê? Vai dar 3 raiz quadrada de 2, né? Só que não tem o 4 multiplicando, então 4 vezes 3 dá 12. Então, fica o quê? 12 raiz de 2. Aí a gente continua aqui na nossa expressão, 12 raiz de 2. Aí menos 6 raiz quadrada de 2. Na nossa expressão, mais 1. Mais 9 multiplicado por raiz quadrada de 3. Menos raiz quadrada de 75. Dá o quê, ó? 5 raiz quadrada de 3. Aí vamos fazer o quê? Vamos reduzir os nossos termos semelhantes. Então, nós temos aqui no nosso primeiro termo semelhante a raiz quadrada de 2, né? Então, a gente tem quais os números que estão fora do radicando? 12 menos 6 multiplicado por raiz quadrada de 2. Aí vamos continuar a nossa expressão. Mais 1, mais, nós temos agora aqui como termo semelhante, raiz quadrada de 3. Então, quais são os números que estão fora das raízes quadradas de 3? 9 menos 5. Tudo isso multiplicado por raiz quadrada de 3. Iremos efetuar as subtrações. Ó. 12 menos 6 dá 6 raiz quadrada de 2, mais 1 da expressão, mais 9 menos 5, 4 raiz quadrada de 3. Então, 6 raiz quadrada de 2, mais 4 raiz quadrada de 3, mais 1. Organizando a nossa expressão, tá bom? Lembrando que, primeiramente, vocês devem fazer o quê? Devem efetuar a fatoração desses números, né, com números primos. Depois, vocês devem colocar, né, esses fatores externos, né, expressar eles na forma de fatores externos, para depois vocês fazerem as reduções dos termos semelhantes, tá bom? Na quarta questão, vamos voltar aqui o que a questão está pedindo. Na quarta questão, ele diz o quê? Peraí, pessoal. Na terceira, determine o perímetro. Determine o perímetro da figura, né? As medidas são em centímetros. Perímetro, a gente já sabe que são o quê? As somas dos lados, né? Então, o perímetro, ele deu o quê como medida? 125, né? Então, o que a gente vai fazer? Fazendo o método da fatoração, a gente vai encontrar o quê de 125? Iremos encontrar 5 ao quadrado
multiplicado por 5. Aí, quando a gente vem aqui que vai cancelar tanto o índice como o expoente, a gente vai colocar o fator externo 5 para fora, que vai ser o quê? 5 raiz de 5. Então, os lados é o quê? O perímetro, como eu falei para vocês, são a soma dos lados. Então, o que vocês irão fazer? 10 raiz quadrada de 5, mais 10 raiz quadrada de 5, mais 5 raiz quadrada de 5, mais 5 raiz quadrada de 5. É o nosso termo semelhante aqui, que tanto possui o índice como o radicando iguais, é 10 raiz quadrada de 5. Então, iremos fazer a soma. 10 mais 10, 20. 20 mais 5, 25. Mais 5, 30. Então, iremos encontrar o quê? 30 raiz quadrada de 5. Lembrando, pessoal, o perímetro vai ser o quê? A soma de todos os lados, tá bom? Bem, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer coisa, volte novamente à videoaula e também tentem rever a videoaula que foi enviada para vocês, né? Explicando esse conteúdo e procurem resolver os exercícios que serão propostos, tá bom? Obrigada a todos e até a próxima.